Salve nerds, galera, no vídeo de hoje, resumão de animes com Jujutsu Kaisen e One Piece, cara. Pois é, ou pelo menos é o que deve ter, né? Porque eu tô gravando aqui no sábado Jujutsu Kaisen, não sei se ainda vou gravar o áudio do One Piece, tem que ter, né? Então One Piece nos só dá pra ver no domingo, infelizmente. Então, vamos partir aqui pro Jujutsu Kaisen episódio 9, tá? Eu já quero pedir desculpas pelo final do Jujutsu Kaisen da semana passada, que eu errei o nome, cara. O cara que confronta o Mahito no final do episódio 8 não é o tal do Okotsuki. Na verdade é um tal de Yoshino Junpei. Eu não sei de onde que eu tirei o Okotsuki, cara. Eu acho que eu tô tão ansioso pra ver os personagens que eu criei quase uma fanfic, né, na minha cabeça. Deve ser por isso que eu falei o nome do cara. E esse Yoshino aqui, ele não é exorcista nada, não, esquece aquele final que eu falei lá, tá tudo errado, né? Esse cara aqui, o Yoshino, ele é um garoto estudante normal, assim, ele leva uma vida bem... nerd, vamos dizer assim, né? Bastante oprimido ali pela galera ali mais casca grossa ali da escola. E acontece que ele tem muito ressentimento desse pessoal, mas ele guarda pra si, né? Ele guarda esse ressentimento todo pra ele, tá acumulando. Parece eu, inclusive, eu fazia muito isso. E acontece que em um dado momento ele vai no cinema e ele acaba indo ver um filme que aliás, é referência a Centopeia Humana. Esse Minhoca Humana que tá aí, Minhoca Humana 3, é referência ao Centopeia Humana, cara. Os caras tão cheios de referência ocidental nesse anime. Eu tô adorando essa parada, você não tem noção. Mas, ok, tirando a nostalgia de lado, né? Acontece que o Mahito acaba aparecendo ali. E assim, ele tá bolado porque ele tá vendo o filme e os caras, o Yoshino, né? Ele tá bolado com os caras porque ele tá tentando ver o filme e os estudantes ali estão tudo atrapalhando ele. Ele tá com muita raiva e nesse momento que ele pensa assim em fazer alguma besteira com os garotos, o Mahito aparece e acaba encostando neles. E quando ele encosta nesses garotos, eles ficam com a cabeça toda esquisita, como a gente viu no episódio passado, no final do episódio passado, todo distorcido e tal. E aí uma coisa interessante é que nesse episódio, pelo que dá a entender, o Mahito, ele é uma maldição. Então as pessoas normais não conseguem ver ele. Tanto que ele entrou no cinema sem pagar, malandrinho. E o que acontece? O Yoshino consegue ver ele. Por alguma razão, o Yoshino consegue ver ele. Provavelmente ele é mais ou menos capacitado aí, vamos dizer assim, com poderes de maldição, né? E assim, acontece que ele acaba confrontando lá fora o Mahito. E o restante da conversa é basicamente ele fica interessado, né, nos poderes ali, no que o Mahito faz, né? E acaba que o Mahito gosta dele, até porque ele tem muito ressentimento, né? Muita energia negativa, como maldição é perfeito, né? Chega aí, cara. Chega aí, cola comigo aqui, confia. O restante do episódio já é focado, então, no Itadori, né? Que foi lá investigar. E quem é supervisor do Itadori aqui, já que ele tá escondido, entre aspas, né? É o tal de Nanami Kento. Ele é um amigo, vamos dizer assim, do Gojo. E ele já foi um exorcista, ele já trabalhou com Jujutsus. E ele é um ex-funcionário, né, da galera ali dos exorcistas. E ele acabou saindo para levar uma vida normal, só que ele também não se deu bem lá fora, né? Então ele é ressentido com a vida, vai. Tanto no esquema lá dos exorcistas, quanto no mundo normal. É bizarro. Pois é, a vida é assim, cara. Fica triste não. Ele é bem negativo. Ele é bem certinho e todo negativo ali. Mas assim, ele tem uma habilidade bem interessante, cara. Ele ensina pro Itadori a descobrir resquícios de maldição, né? Resquícios de maldições. E maneiro essa parada de você ter uma pista pra seguir e tal. Toda essa parada foi bem legal. Só que eles são atraídos pra uma armadilha, onde aparecem a princípio duas maldições ali pra eles lutarem. E aqui a gente vê um pouco do avanço do Itadori, como é que funciona o poder do Itadori. E também como funciona o poder desse cara, desse tal de Nanami. Cara, o poder dele, resumidamente falando, é como se fosse um crítico de videogame. Ele consegue, vamos dizer assim, escolher cria-se um local no corpo da pessoa, do adversário dele, onde fica um ponto crítico, tá ligado? Se ele acertar ali, ele causa muito mais dano do que deveria, com qualquer coisa. Tanto que ele usa uma arma cega, se eu não me engano ali, uma espécie de machete ou algo assim. E ele praticamente amputa completamente ali a maldição dele. Já no caso do Itadori, a melhoria que a gente vê nos poderes dele, ele basicamente faz aquela mão flamejante, igual como ele fez na outra vez, né, contra aquele feto maluco. Só que o diferencial do Itadori agora é que quando ele dá uma porrada em alguém, ele dá duas porradas no lugar de uma,
sai uma porrada normal com a força base dele, lembrando que o Itadori, por alguma razão que a gente não conhece, é sobre-humano, tá? E depois sai um outro poder mais forte que o primeiro, tá ligado? Mais ou menos ali, acho que com o dobro de força ou algo do tipo. E assim, o Nanami tem a atenção dele roubada, vai pro Itadori, né? Ele tava atrapalhando pra cacete o Itadori ali a se concentrar, mas esse caso aqui mudou, né? Nessa hora inverteu. Porque ele começou a imaginar, a projetar como é que funciona o poder do Itadori e como seria a longo prazo. E é bem interessante. No momento, o Itadori está usando a força base dele, de um humano entre aspas normal, né? Pra aplicar o golpe. Quando ele acerta o golpe, vem um golpe mais forte, baseado no primeiro. Se ele conseguir usar energia Jujutsu na primeira porrada, se ele bater com a energia Jujutsu completa, com a força sobrenatural dele, cara, vai crescer exponencialmente essa multiplicação aí da segunda porrada, tá ligado? Vai ser um golpe devastador. Só que assim, ele ainda não tem essa parada, tá tudo no potencial ainda, né? Não tá ainda de fato nas vias de fato, vamos dizer assim, não tá nas vias de fato. E era pra acabar tudo ali. Só que acaba que esse Nanami, ele pede pro Itadori parar de bater nas maldições, porque ele acaba descobrindo que na verdade essas maldições não eram maldições, e sim pessoas que foram transformadas fisicamente de alguma forma em maldições, o que é bizarro. Muito louco, e isso é obra do Mahito. O Mahito consegue fazer isso. E a gente acaba descobrindo durante o episódio o que é o Mahito de fato, tá? Ele acaba conversando ali com o Yoshino numa espécie de esgoto ou algo do tipo, e basicamente ele mostra um pouco do lado dessas maldições, né? Ele explica ali que geralmente as pessoas elas têm receio de alguma coisa, né? Pensamentos negativos referente a alguma coisa, e as maldições se formam disso. Mas existe vamos dizer assim, uma outra variante das maldições que são muito mais antigas e primordiais, que é, por exemplo, a natureza, né? Por exemplo, tem gente que tem medo de terremoto, então esse ressentimento acaba indo pro chão e acaba nascendo uma maldição baseado na energia do chão, vamos dizer assim, né? E referente àquele medo que as pessoas têm. Então é como se fossem criaturas, são maldições elementares, vamos dizer assim, é mais ou menos isso. E esses são as maldições que estavam falando com o Getou naquela outra vez. Tem um de água, um de floresta, se eu não me engano, e o de fogo, né? Aquele o jogo, né? Que a gente viu. E tem o Mahito, né? Que não tem nenhum poder elemental. Quando o Yoshino pergunta pra ele qual é o poder dele, ele é a maldição que representa o ressentimento que as pessoas têm de outras pessoas. É por isso que ele tem tamanha influência sobre o corpo humano. Porque ele consegue, ele é baseado nesse receio, nesse ressentimento que as pessoas têm uns contra os outros, tá ligado? E pensando nisso, o físico dele, o fato dele parecer todo remendado e tal, pode ser uma referência ocidental também, tá? Além da centopeia humana, a gente pode ter a referência do Mahito, que é um Frankenstein, provavelmente. Porque na história do Frankenstein, você sabe, né? Ele é uma pessoa feita de outras pessoas, né? E, assim, quando ele tenta interagir, vamos dizer assim, as pessoas têm ressentimento do Frankenstein. Então pode ser então aí, no caso a criatura, né? Não tô falando nem do doutor, tô falando aqui da criatura em si do Frankenstein. E acontece que provavelmente ele é baseado nisso, na criatura de Frankenstein. E isso explicaria também por que ele consegue manipular as pessoas, o corpo das pessoas e tal, transformar elas em algo parecido com maldições. Pô, o bagulho é bizarro, né? Bizarro pra caramba. E no final do episódio a gente vê que o Nanami, ele tá ocupado fazendo uma investigação sobre a origem exatamente ali dessas maldições, né, humanas, entre aspas. E acontece que ele acaba então dando uma missão, vamos dizer assim, pro Itadori, né, onde ele tem que pesquisar ali, vamos dizer assim, investigar o Yoshino, né. Quem vai ajudar ele nessa história é o Ijite. O Ijite vai ajudar ele nessa história. E vamos ver, cara, o que acontece. Porque, mano, é bem interessante isso daqui, cara. Que momento maneiro, cara, do Jujutsu Kaisen. Que episódio maneiro, assim. Nossa. Tipo, dá pra resumir ele bem rápido, mas... Nossa, aconteceu muita coisa aqui. Aconteceu muita coisa nesse episódio. Eu consegui até que resumir bem o tanto de coisa que aconteceu aqui. E agora falando sobre One Piece, episódio 952, no episódio que teve alguns flashbacks, foi mais de conexão inclusive.
Mas a gente teve aqui uma cena muito engraçada e também um final bem interessante, cara, com algumas informações aqui para se debater futuramente aqui no canal. Bom, vamos começar falando sobre, primeiramente, o Kanjuro, que recebeu aí a missão de enterrar o Yasuie de maneira digna. E ele vai enterrar o Yasuie junto com o Oden, né? E aí a gente tem aquele flashback da morte do Yasuie e tal. Nada demais até aqui. Ele vai junto com a Nami e o Frank. Depois a gente tem uma cena, cara, que é hilária. Eu perdi foi tudo nessa cena. Que é o seguinte: o Usopp, a Nico Robin e o Brook, eles precisam passar por uma área ali de vigilância, onde as pessoas estão passando, mas os guardas estão marcando a cara de todo mundo para comparar com os cartazes de procurado. E aí, para eles fingirem que são outras pessoas, olha a ideia que os caras têm. O Brook passa assombrando a Nami e o Usopp, e eles fazem uma careta muito engraçada ali, que parece que são outra pessoa. Mano, mas a cara da Nico Robin é muito engraçada nessa cena. Eu perdi foi tudo, eu não sei vocês, mas quando eu bati os olhos na Nico Robin, eu perdi foi tudo, cara. Perdi muito, demais. Cara, que cena maneira, na moral. E aí também tem aquele flashback da Otoko também. O Usopp tá com o coração pesado, né, porque ele vendeu aquele óleo de sapo lá que não funciona. Ele tá triste, né, pela Otoko, porque ainda tá meio que em coma ali, né, meio em choque. Depois a gente também tem aqui uma cena do Ashura Doji, que ele, nesse meio tempo, enquanto ele estava esperando o retorno dos bainhas e tal, ele acabou juntando algumas embarcações, né? O Kaido ele ia destruindo um porto atrás do outro em um ano, e acabou que o Ashura Doji foi roubando um barco aqui e ali desses portos destruídos, e ele foi montando ali uma frota pequena, modesta, mas que pode ajudar aí a levar diversas pessoas para Onigashima no momento da invasão. Bem interessante aí, foi uma ótima ideia do Ashura Doji. Depois do comercial a gente tem o Chopper dando uma bronca ali no Ruffy. Depois do comercial a gente tem o Chopper dando uma bronca no Ruffy, né? Porque o Ruffy tá treinando ali o Ryu dele, mas ele deveria estar descansando. E aconteceu justamente que o vovô Ryo se oferece para ser ali um parceiro de treino do Ruffy. E a gente vê que como é que fala? O Ryo do Ruffy, ele tá com, como é que fala? Dourado, ele tá dourado, a cor dele tá diferente, né? Bem interessante, gostei mais dessa cor dourada, sinceramente. Mas o vermelho combina com o Gear Force, né? Se ele fosse usar. Eu não sei qual ficaria mais bonito. Qual você acha aí? O Ryo dourado ou o vermelho? Qual você acha que fica mais legal aí no Ruffy? Comenta aí. E depois a gente tem aí o Kawamatsu. O Kawamatsu, ele tá em Ringo. Ele aparentemente está querendo visitar alguém. E a cena corta para o Gyukimaru na ponte. Então provavelmente é ele, né, que o Kawamatsu está tentando encontrar. E o Gyukimaru, ele acaba tendo ali um combate curto com o Zoro, né? O Zoro quer a revanche dele para poder pegar a Shusui de volta. E assim, é bem interessante essa luta, porque o Gyukimaru, ele tava lutando contra o Zoro de igual para igual da outra vez, né? Mas o Zoro com duas espadas aqui consegue sobrepujar o Gyukimaru até com uma certa facilidade, vou ser bem sincero com vocês. E acontece que ele acaba questionando o Gyukimaru, em vez de matar o Gyukimaru, ele questiona o que ele tá fazendo com tantas armas, né? Ele é aliado ou é inimigo, né? O Zoro quer saber qual é o posicionamento aí do Gyukimaru, só que ele levanta, não quer saber de falar com o Zoro, começa a trocar ali com o Zoro de novo, inclusive o Zoro chegou a quebrar aquela lança que ele tinha, né? Mas ele tirou outra e tá ali lutando francamente, né, com o Zoro. Só que o Kawamatsu acaba interrompendo o combate e a gente acaba descobrindo ali então que o Gyukimaru reconhece o Kawamatsu e a Hiyori também, né? Mas o Kawamatsu não reconhece a Hiyori, por exemplo, porque ela já é muito mais velha, né, do que da última vez. E provavelmente no próximo episódio deve ter alguma cena emocionante aí entre eles. E pra finalizar a gente tem aí a cena da Big Mom presa lá em Onigashima. Os Minions do Kaido estão ali, o Queen, o Jack e o King também estão ali. E cara, bem legal essa cena aí do King com a Big Mom, porque a Big Mom fala uma parada muito interessante, né? Ela fala que o King pertence a uma das três raças que está faltando no país da Big Mom, né? O Whole Cake. E assim, bem interessante que ela faz a proposta pro King. Pô, King, vem pro meu país, tá ligado? Vem morar lá, né? E o King fica meio ofendido ali, ele fica meio, não, eu me recuso, cacete, né? Não quero.
bem legal ali. E assim, e também os Minions do Kaido comenta que em um dado momento da história, o Kaido e a Big Mom eram do mesmo bando, né? Eles faziam parte do mesmo bando pirata. Então imagina um bando pirata com esses dois, cara. Deve ser um bagulho muito insano. Mas, enfim, depois a gente tem um confronto ali no final breve entre a Big Mom e o Kaido que, cara, é coisa de louco, tá ligado? O choque de hack entre os dois chega a partir o céu do lado de fora, cara. É uma coisa assim cataclísmica. O simples embate entre eles partiu o céu, tá ligado? É uma coisa meio louca. E a gente deve ter mais no próximo episódio. Pelo que eu vi no final do episódio, que mostra ali um pouquinho do que vai ter no próximo, parece que a gente vai ter uma versão estendida desse combate, porque no mangá a gente não vê muita coisa. Mas aqui parece que a gente vai ter uma versão estendida que eu com certeza quero ver. Então me aguardem, porque a gente aí no próximo episódio, o 953, eu vou querer muito ver esse combate aí. Então espero que vocês tenham gostado, comentem aí os comentários sobre vocês, se inscrevam, compartilhem, deem uma moral no padrinho, falem comigo no Discord. Valeu, nerds! Fui!